entre uma rocha e um lugar duro. Reino Sagrado do Norte, Oburns. Eu sabia que isso ia acontecer. A rainha Calca disse enquanto olhava para o documento em suas mãos. Ela sentou-se na cabeceira da mesa em sua sala de conferências. Lendo-o repetidamente, ela o colocou sobre a mesa e o empurrou para longe de si. Bea olhou para ela com desprezo, algo que ele não conseguia evitar fazer como um Bafolk, e representante dos demi-humanos se estabelecendo no Reino Sagrado Oriental. Isso é motivo de preocupação, Vossa Alteza? Ele perguntou educadamente. Sim e não. A rainha respondeu. Receio não entender, Majestade. Robel disse enquanto se inclinava sobre a mesa onde estava sentado. Ela se recostou na cadeira e deixou os braços caírem ao lado do corpo. Bem, não é que eu me importe em ir para Forton, o problema é que não quero abalar o sultão logo após o tratado. Não quero que pensem que estou indo lá para organizar uma invasão de suas terras, afinal, todos no mundo conhecido já ouviram falar de uma reunião como essa. Certamente não será segredo por muito tempo. Se eles acham que serão invadidos, e não têm nada a perder, bem, eu só não quero ver meu povo, e meu antigo povo brigando novamente. Ela soltou um suspiro cansado, e cruzou as mãos sobre a mesa. Majestade, posso sugerir que você use um de seus conjuntos de pergaminhos de mensagem, e peça permissão para trazer um representante do Reino do Sul com você como um observador neutro, apenas para acalmar quaisquer medos que eles possam ter. Bea propôs pensativamente. Uma sugestão excelente. Robel disse confiantemente, e deslizou a mão sobre a mesa, e bateu no documento. Isso não proíbe ou mesmo desencoraja sugestivamente algo assim. O rei feiticeiro sempre demonstrou uma grande preocupação em aliviar as ansiedades dos outros sobre suas ações. Isso torna confiável de certa forma. Minha única preocupação é que podemos esperar que minha antiga comandante esteja lá. E quem sabe como um representante do Reino do Sul responderá à destruidora de Anana ou... Ele mordeu o lábio inferior e desviou o olhar. O quê? Perguntou a rainha Calca com uma voz um tanto dura. Ela se inclinou um pouco para a frente, esticando o pescoço um pouco mais, como se quisesse captar as palavras um momento antes. Vossa Majestade, eu me preocupo com como ela responderá a um representante do Sul. Eu reverencio a Papa, mas ela não é mais a jovem pacífica que já foi. Ela é violenta, ela é perigosa, e ela não esquece. O Sul literalmente queimou seus seguidores vivos. Eu não estou dizendo para não fazer isso, mas ela precisa ser informada primeiro, e receber ordens diretas do próprio rei feiticeiro sobre como se comportar, ou ela pode muito bem mandar seu representante de volta em uma caixa como uma pilha de cinzas. Robel explicou urgentemente. Ele fixou os olhos na rainha, e o segurou firmemente, esperando que ela entendesse o quão sério ele estava sobre isso. Eu concordo. Eu a conheci, lembre-se, ela me protegeu, ela salvou minha vida, mas eu nunca conheci outro ser humano que me assustou mais, e comoveu meu coração a ponto de quase chorar. Em toda a minha vida, ela é um fator incontrolável pelo meu cálculo, mas ela obedecerá ao seu mestre, mesmo que ignore o mundo inteiro. Eu farei o pedido, e a sugestão. Obrigada a ambos. Cavalheiros, vocês provaram seu valor para mim hoje. Calca disse com uma voz muito aliviada enquanto alcançava outro documento ao lado dela. O próximo item da pauta. Ela disse, e seus principais conselheiros se recostaram enquanto a tensão fugia da sala. Ao sul da Fortaleza Cruz. Bem, isso é uma surpresa. O general Nimble disse enquanto marchavam com seu exército para o sul atrás de Gargantua. O cavalo os balançava de um lado para o outro na sela. Tinha sido uma longa marcha, mas os cavaleiros do Império Baharut eram famosos por sua resistência. O que é? Rei Zanak perguntou com um ar geralmente relaxado. Ele tinha razão para estar relaxado. Aldeia após aldeia tinha caído à vista de Gargantua, e ninguém realmente teve que lutar contra nada por dias. Alguns ataques suicidas em sua retaguarda foram rapidamente reprimidos pelos elfos negros de Shindai, e durante seu engajamento mais sério, ele atraiu 500 anões Magicine no centro flanqueados por 2.000 elfos negros, e simplesmente descascou os atacantes como uma maçã depois de usar os anões resistentes para manter o pequeno grupo de fanáticos preso. 2 anões e meia dúzia de elfos negros morreram,
E ninguém mais, eles estavam confiantes, e estavam certos em estar assim. Uma mensagem de Lady Lupuzegina, guarda-costas da General Henry, em nome de seu conselheiro, Sam. Tumultos estão varrendo a região que ela tomou. Lupuzegina está pedindo que desviemos os cavaleiros de Baharut para agirem como ocupantes de todas as vilas e cidades ao redor de seus territórios conquistados. A expressão do general Nimble era cuidadosamente neutra enquanto ele olhava para a preocupação mais séria, a valquíria sangrenta, Lady Shoutiar Bloodfallen. Ela cheirava a violência no corpo de uma verdadeira criança. Ele apertou suas mãos nas rédeas. Esse é um pedido sensato. O general Zariuzu interrompeu. O Império Baharut tinha relações mais amigáveis com a teocracia Slane antes de tudo isso, e os cavaleiros humanos ainda são alguns dos mais bem equipados e disciplinados. Eles manterão a ordem consideravelmente melhor do que qualquer outro que tenhamos por perto. Shoutiar soltou uma risadinha arrogante e segurou sua bochecha com uma mão. Nunca envie uma empregada e um humano para fazer o trabalho de um guardião. Se eles apenas me pedissem, eu poderia pacificar a região inteira em alguns dias sozinha. Um calafrio soprou sobre seus corações. Ariuzu, no entanto, sabia exatamente como responder. Disso eu não tenho dúvidas, Lady Shoutiar. Acredito, no entanto, que o objetivo da General Henry era entregar o máximo de servos possível ao Lord Ains. Quando isso acabasse, você sem dúvida seria muito eficaz, mas seu estimado poder deixaria pouco de pé. O elogio construído na crítica a apaziguou, e ela se acalmou antes que pudesse insistir em resolver o problema sozinha. Muitas cabeças se viraram para o general Zariuzu, imaginando distraidamente quantas vidas ele tinha acabado de salvar com aquela frase. Acho que poderíamos fazer isso. Shindai propôs pensativamente, mas Hila interrompeu, nosso povo não se importa muito em sair da cela, nem em ficar no mesmo lugar por muito tempo. Não fomos feitos para ser ocupantes. Como minha esposa e irmã diz, não seria adequado para nós. Shava concordou, soando para todo mundo como se ela fosse uma elfa negra, e não a transplantada sulista que ela realmente era. Shindai não conseguia tirar o sorriso orgulhoso do rosto. Sua juventude juvenil e rosto feliz contrastavam fortemente com a seriedade dos que o cercavam, como se ele não estivesse envolvido em uma guerra, mas em uma agradável viagem de caça. É um jogo para ele. Zanak percebeu, brigar entre nações é um esporte. Deus me perdoe, mas eu não culpo a teocracia Slane por tentar mantê-los fracos, e divididos se a maioria deles é como ele, e suas esposas. Embora uma parte deles se perguntasse como seria enfrentar uma figura como aquela na guerra, a verdade era que, ao imaginar 100.000 como eles cavalgando para fora das planícies em direção às terras de populações estabelecidas, ele sentiu seu coração pular uma batida, e se dedicar com gratidão ao rei feiticeiro por trazê-los a seu serviço. Então, concordamos que é melhor que eu envie meus soldados para o leste? Vocês conseguem se virar sem meus cavaleiros? A ágil equipe de comando coletivo dos exércitos combinados pensou por mais um momento, e então olhou para o enorme gargantua que se arrastava. Sim, podemos, vá em frente, e envie-os. O general Zariuzu disse confiantemente, falando por todos eles. Uma rodada de acenos dos outros, e o general Nimble relaxou enquanto respondia a Lupuzegina. Sim, trarei todos os cavaleiros de Baharut como você pediu. Entraremos na encruzilhada propriamente dita em alguns dias. Presumo que você já terá restaurado a ordem até lá. Não era uma pergunta, e Lupuzegina não tratou como tal. Ela simplesmente cortou a comunicação. Crossroads. Os manifestantes, irregulares, têm uma vantagem sobre as forças militares regulares, e é que nenhum deles é imediatamente óbvio. Eles não podem ser distinguidos de um cidadão pacífico assim que guardam suas armas. No entanto, essa vantagem só existia se aquele contra quem eles estavam lutando se importasse o suficiente para dizer a diferença entre um e outro. A General Henry se importava, Lupuzegina Beta não. A General Henry, no entanto, não estava mais lá. Assim que Henry passou pelo portal, Lupuzegina foi até o Goblin estrategista. Ela o encontrou exatamente onde esperava, atrás de um muro, dando instruções a vários soldados e despachando-os para ganhar controle sobre posições-chave ao redor da cidade. Você dá ordens aos soldados, eu não dou a mínima para isso.
e não tenho ideia de como fazer isso de qualquer maneira, eu vou brincar. Seu cabelo vermelho fogo já estava mudando enquanto ela tomava a forma de um lobisomem. Ele não iria discutir, ele simplesmente assentiu, e voltou a dar instruções a um grupo de humanos com armadura de justiça negra que estavam pegando aljavas, e se preparando para sair. Quando ela terminou sua transformação, ela não pôde deixar de notar que nenhum deles lhe deu um olhar que fosse nada além de admiração. Parece que as coisas realmente estão diferentes. Ela pensou consigo mesma, e ela estendeu seus braços musculosos, jogou sua cabeça para trás, e uivou alegremente para o céu. O uivo ecoou por grande parte da cidade, mesmo apesar do som da luta, e do caos além, e quando o uivo cessou, ela correu de 4 para pular o muro, e massacrar aqueles que tiveram o azar de estar do lado errado. Zack estava bravo, os hereges, monstros e apóstatas haviam tomado sua cidade, seu filho estava morto na muralha, e ele foi forçado a vender para os adoradores dos mortos-vivos que deram moedas com o esqueleto desenhado. Então, quando foi proposto durante uma rodada de bebedeira pesada à tarde em uma taverna, que o exército da General Henry não poderia segurar tudo o que eles tinham tomados, é que não poderia ter sorrido mais. Você não é muito homem, deixando sua cidade ser ocupada por aqueles que mataram seu filho, sem planos de revidar, apenas beba, e pegue suas moedas. Patético? O homem corpulento disse com uma risada. O que eu devo fazer? Zack perguntou. Vários outros clientes ao redor da mesa fizeram a mesma pergunta, e a figura corpulenta pegou uma espada, e colocou-a na frente dele como se fosse tão delicada quanto uma flor. Ela não fez nenhum som enquanto era colocada na mesa. O homem corpulento cruzou os braços desafiadoramente, e disse: Veja aquela ponta pontuda ali, deve entrar no outro homem. Alguma outra pergunta idiota, ou você vai pegar de volta o que é seu. Zack olhou para a espada, pegou-a, saiu, e olhou ao redor. Um soldado de armadura preta estava conversando com uma linda garota local, uma que o próprio filho de Zack tinha uma queda. A fúria transbordou, o sol estava brilhando, e aquecendo o rosto do herege humano, enquanto o próprio filho de Zack jazia frio sob o solo em uma vala comum. Agora um herege estava conversando com ela? Zack caminhou suavemente atrás dele, pegou a espada, e esfaqueou o soldado na nuca, atravessando-o de ponta a ponta. Assim o motim começou. Ele correu pela cidade enquanto os humanos ao redor da cidade atendiam o chamado para retomar o que é nosso, e por algumas horas abençoadas, parecia que eles poderiam ter sucesso. Ver tantos de seus soldados marchando para fora do portão perseguindo Boabdil fez Zack, e todos os outros, pensarem que o exército de Henry havia sido enfraquecido. Fogo surgiu de uma centena de prédios que de alguma forma não foram incendiados da última vez. Zack não ligou para isso enquanto corria pela rua na frente de uma centena de outros manifestantes. Tomaremos de volta o que é nosso, então consertaremos depois. Ele pensou, assim que virou a esquina, e se viu na frente de 50 soldados da Justiça Negra em formação escalonada segurando arcos esticados. Ele teve tempo apenas de fazer uma careta estúpida, e deixar sua boca começar a abrir, antes que as fileiras disciplinadas soltassem suas cordas, e flechas fossem arrancadas da formação para a multidão. Hect caiu com 2 em seu peito, e enquanto ele caía, para seu horror, ele viu que eles já tinham sacado outra flecha cada, e aqueles que não foram atingidos na primeira vez, caíram com o próximo voo. Enquanto ele tossia o que ele pensou ser um pedaço de pulmão, ele viu um pelo vermelho brilhante brilhar atrás dos soldados, saltar sobre eles, e atacar em direção aonde ele estava. Um lobisomem. Ele podia ouvir os manifestantes atrás dele, e enquanto ele tombava para trás o belo monstro com o pelo vermelho brilhante, e os dentes pingando sangue o ignorou completamente, caindo para trás como ele estava. Tudo estava de cabeça para baixo, mas ele podia ver de onde ele estava, o lobisomem. Rasgava aqueles manifestantes ainda mais facilmente do que as flechas tinham rasgado seu grupo. Não, tinham que ser mais 50 pessoas. Aquela coisa fez isso sozinha. Deuses, nos salvem. Nós nunca tivemos uma chance. E então ele não pensou mais, enquanto seu coração parava, e Zack morria. Ikari. Você vai deixá-los manchar seus deuses? A figura encapuzada e mascarada perguntou na escuridão. Acordando a sacerdotisa de seu sono, Shala tentou esfregar os olhos para enxergar melhor na escuridão de seu quarto,
ela pegou uma vela e descobriu que não estava lá. Não se incomode, você não precisa ver, você precisa ouvir. Dia após dia, as pessoas perdem a fé, elas se tornam mais receptivas aos elfos armados nas ruas. A visão daqueles apóstatas em armaduras negras está se tornando mais normal. Se você não fizer algo, perderá tudo. Quem é você? Shala tentou perguntar, mas saiu como um sussurro. Ela se sentou, e seus olhos gradualmente se ajustaram à escuridão o suficiente para distinguir a forma de um homem grande que estava obviamente armado sob sua capa. Eu não tenho um nome que você precise saber, o que importa é isso. Henri está sobrecarregada, e há muitas pessoas prontas para lutar, cidades, vilas, até mesmo Crossroads. Se todos vocês lutarem, ela não poderá derrotar todos vocês, e se ela for exterminada, então todo o norte volta para as mãos dos seguidores dos verdadeiros deuses. Agora, vocês lutarão ou não? Ele perguntou calmamente. Não consigo lutar sem armas. Ela disse sarcasticamente. Não se preocupe, você pode pegar o que precisar dos mortos, e nós conseguimos fazer ou roubar alguns localmente, junto com alguns que não foram encontrados durante as varreduras. Você pode retomar esta cidade. Quando você abrir para o serviço, haverá braços sob os assentos, chame seu rebanho para se levantar, e as ovelhas se tornarão lobos. O homem sombrio respondeu. Isso tinha sido antes do nascer do sol. Agora que Shala olhava ao redor, parecia que eles poderiam levar Ikari de volta. Havia fumaça subindo para o céu, e os outros sacerdotes tinham incitado os seus assim que seu povo começou a ter sucesso. Ela se aproximou de um jovem que olhou para ela desafiadoramente. Ele mal tinha cabelo no rosto. Ele sentou-se no chão com as mãos amarradas atrás das costas, sua espada nas mãos de outra pessoa. Ele matou 4 deles antes de ser derrubado e capturado. Ver vingança é bom para o moral deles. Eles têm que ver que essas pessoas podem morrer como qualquer outra pessoa. Ela sacou a espada que havia confiscado de outro corpo. Levante-o. Ela ordenou, e 2 cidadãos o agarraram pelas axilas e o colocaram de pé. Ele não lutou, não parecia com medo. Você vai morrer. Shala disse, e pressionou a ponta da espada em sua garganta, certa de que sentiriam o cheiro de amônia quando o cativo se mijasse. Ver que eles causavam medo nos apóstatas, e exércitos mortos-vivos faria bem para suas próprias forças, já que a coragem deles estava alta em seus sucessos até agora. Para o desânimo de Shala, o jovem não se mijou. Em vez disso, ele falou, minha vida por um mundo melhor? Troca justa. E então ele empurrou sua própria garganta contra a ponta da espada dela, forte o suficiente para abrir sua carne. Pelos deuses! Shala sussurrou. Ela cambaleou para trás por um momento enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer, enquanto a mulher que não era velha, mas achava que tinha uma boa compreensão da natureza humana, isso era inesperado. Ela abaixou a espada, e olhou para ele enquanto ele derramava seu sangue na pedra, e viu um sorriso em seu rosto. Seu sangue gelou. Oh, não! Ela disse para si mesma, e inadvertidamente para os antes entusiasmados insurgentes que estavam atrás dele, que viram tudo o que ela tinha acabado de ver. O que nós fizemos? Ela perguntou, e atrás dela ela ouviu o estrondo dos tambores de guerra da Justiça Negra. A guarnição havia sido reunida, e estava se movendo para os segmentos da cidade controlados pelos insurgentes, o som de pés uniformes pisando forte, muito mais alto do que os gritos esporádicos e caóticos dos manifestantes, disse a ela que isso não iria acabar bem. Kami Miyako. Os Aganti invadiram a casa com facilidade. Eles sabiam exatamente para onde ir. Era uma casa tranquila em um dos distritos mais agradáveis, pertencente à mãe da astróloga das 1000 milhas, e um antigo membro das escrituras que agora estava, bem além do seu auge. Eles se moviam furtivamente pelas sombras que cobriam a casa assim como a noite estava cobrindo o mundo exterior. Eles sacaram suas longas facas, algumas das melhores armas da teocracia Slane. Cada homem carregava 2, e cada uma delas era encantada. Eles desceram pelo corredor de madeira sem fazer barulho, suas botas encantadas para abafar o som. Os 7 homens eram mais silenciosos que ratos, mesmo que começassem a pisar e pisotear o chão sob seus pés. A porta do quarto estava destrancada. Eles sabiam que era esse o caso. Dominique conhecia o alvo melhor do que qualquer homem vivo, e tinha quase garantido
O quarto era pequeno, mas confortável. A cama era larga o suficiente para dois, mas apenas um estava deitado lá dentro, gemendo alguns sons que poderiam ter sido palavras, embora ela se virasse e se revirasse um pouco. Estava claro que ela estava profundamente em seu descanso. Eles cercaram a cama, levantaram suas facas e as abaixaram, com força, perfurando sua carne em 14 lugares, e todo o caminho através de seu corpo, e no colchão abaixo. Mais 2 vezes as facas subiram e desceram, mas o corpo não se mexeu. Depois que isso foi feito, eles limparam suas facas nos lençóis, cobertores ou qualquer superfície limpa, e saíram da casa do mesmo jeito que vieram. Depois que eles se foram, o Dopel se levantou e mandou uma mensagem para Nazarick dizendo que era hora de extraí-lo. Ele não esperou muito, o portal se abriu, e o corpo foi devolvido. Recriar seus ferimentos no cadáver dela foi fácil, e quando ela foi recolocada, ele passou pelo portal, e se considerou satisfeito que sua missão foi um sucesso. O ator de Pandora estava francamente um pouco entediado. Interpretar Meidal foi fácil. Ela era tão sem graça, sem gestos grandiosos, sem discursos dramáticos, sem senso de estilo. Eu juro, mulher, você já viveu um dia na sua vida? Sua personagem é tão excitante quanto sopa de batata sem temperos. Pelo menos seu título é excitante, mas, dada a escolha, é melhor um título sem graça e uma personagem excitante. Ele pensou consigo mesmo enquanto falava monotonamente com outra visão falsa sobre soldados inexistentes em algum lugar. Não é culpa dela, a mãe dela é ainda pior. Nunca pensei que elogiaria os inimigos de Menvater, mas pelo menos Dominique tem algum brio. Ele quase gritou internamente com a monotonia, e apenas seu senso de lealdade e dever para com seu criador o manteve focado. Esse era o curso de seus pensamentos quando ele foi para a cama naquela noite. Ele soube imediatamente quando as longas facas do Agante estavam do lado de fora. Tão fraco, se eu não tivesse um papel para desempenhar, eu poderia massacrá-los, mas, espere. Esta é a chance que eu ansiava com este papel. Eu posso fazer uma bela cena de morte dramática. Sair com um estrondo, como dizem. Pela primeira vez nesta missão tediosa ele sentiu seu sangue correr com antecipação. Ele ouviu atentamente. 7, não. Os 3 lá fora se juntaram ao resto. 10, Wise. Ela é uma escritura negra afinal, mesmo que ela, ou melhor, eu esteja apenas com roupas de dormir, e não tenha equipamento à mão. Ele ouviu os gritos abafados enquanto eles assassinavam os servos da astróloga das 1000 milhas. Infelizmente, mas, acho que eu deveria ter esperado isso de pessoas assim. Ele deu de ombros mentalmente, e continuou a fingir que estava dormindo. Ele ouviu as facas saírem novamente quando chegaram ao quarto da astróloga das 1000 milhas. Sim. Hora do drama começar, das Isgut. Ele pensou, e arregalou os olhos quando eles se aproximaram. Quem é você? O que está fazendo na minha casa? Ator de Pandora rosnou, colocando uma expressão chocada e raivosa no rosto de Meidal. Seus lábios se curvaram, e seus olhos brilharam, e seu cabelo solto balançou ao redor dela enquanto ela se jogava para fora da cama. Você não sabe quem eu sou? Ela exigiu. O agente Agante se portava com confiança, ombros para trás, e corpo ereto, parecia pronto sem estar tenso, relaxado como se isso fosse rotina para ele, o que provavelmente era. É por isso que estamos aqui. Seu pai descobriu sobre suas atividades, a maneira como você o tem enganado, a maneira como você tem organizado reuniões de apoiadores anti-guerra na casa de sua mãe. Ela já deve estar morta, imagino, se você quiser saber. Ele riu quando as mãos de Meidal foram até a boca para cobrir seu suspiro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe também? Não, como ele pôde fazer isso? Seu corpo inteiro tremia, e suas mãos desceram na frente dela para formar punhos. Oh, isso é maravilhoso! Eu farei as memórias mais dramáticas e emocionais que eu puder para a coisa real. Eu devo ter certeza de colocar o máximo de sentimento possível nisso, para o bem de sua moldagem, mas também para o bem da minha arte gloriosa. O ator de Pandora lembrou a si mesmo enquanto arqueava as costas, e gritava com ódio: Você matou minha mãe. Meu pai me traiu, e meu país, e nossa família, e te mandou para me matar. Tudo bem. Você quer se envolver com uma escritura negra? Vamos ver o quão bem você se sai. Ela gritou, e avançou sem qualquer sinal de medo.
e apenas ódio, e ira fervendo em seus olhos. O agante rapidamente se espalhou para cercá-la, mas ela não ficou cercada. O primeiro que ela alcançou, ela acertou com a palma da mão aberta no peito, e quebrou seus pulmões, fazendo-o voar pela sala, e através da parede, matando-o instantaneamente. O restante se aproximou com lâminas brilhantes, visando esmagá-la em números. Ela arremessou, e gritou, e mordeu, e fez os homens voarem. Mas aqueles que não morreram imediatamente, usaram uma poção de cura, e correram de volta para a briga. Ela sentiu os dedos caindo, e os cortes ficando mais profundos. No entanto, o recipiente de raiva e ódio continuou a derramar violência sobre seus atacantes, matando mais 3 antes que um golpe de sorte se cravasse no olho de Meidal, e ela caísse no chão, coberta de muitos ferimentos, e do sangue dela, e de seus inimigos. Ao cair de joelhos, ela olhou para cima através do único olho bom restante, e tossindo sangue, disse: "Por favor, diga que você mente, diga que minha mãe não está morta, dê isso a uma mulher moribunda." Mais sangue saiu de sua boca, e rolou pelo queixo para pingar no chão. O ator de Pandora colocou toda a miséria e tristeza que pôde no papel naquele momento enquanto o agante parado sobre ela pegava suas facas e as cruzava em sua garganta. A menos que ela sobreviva a 42 facadas em cada órgão vital, sua mãe está extremamente morta, e sim, seu pai ordenou, ele pediu que você fosse lembrada, se acordasse, que não deveria ter cruzado seu caminho. O agente disse em um tom profissional que era realmente indiferente mais do que qualquer outra coisa, apenas mais um trabalho de onde ele estava. O ator de Pandora memorizou cada linha de seu rosto, melhor para o uso posterior da memória. As facas foram então cravadas contra a garganta, abrindo a jugular, e cortando a cabeça pela metade, e então, para garantir, ele se inclinou para trás, e a chutou com força no peito, fazendo-a cair de costas. Hora de trazer para casa. Ele pensou consigo mesmo enquanto se deleitava com a chance de atuar. Ele levantou uma mão desesperadamente, e lutou para se levantar. Ele gorgolejou ódio, apenas para as palavras se afogarem no vermelho. "Pai, pai, como eu te odeio, eu quero te matar. Mãe, eu vou te vingar." E então o ator de Pandora fechou os olhos, e encerrou a cena. Os agantes reuniam seus mortos, e tratavam seus ferimentos, enquanto seu líder olhava para o cadáver. Ugh, ela era durona, mas todo mundo morre. Ainda assim, se os atores conseguissem fazer aquilo no palco durante as peças, tornando-o tão real quanto isso, bem, eu poderia gostar mais de ir ao teatro. Bem, acho que não devo ser tão duro com eles. Não é como se muitos deles já tivessem visto a morte de verdade, então como eles saberiam como é? Um de seus colegas soltou um suspiro exasperado, enquanto se levantava, se limpava, e embainhava suas lâminas. "Você é tão snob, vá assistir comédia se não gosta de dramas." O ator de Pandora se conteve de sorrir de orgulho, e simplesmente ficou deitado como um cadáver até que eles se foram. Depois que eles desapareceram, ele estendeu a mão para seu pai. "Minha missão está completamente vater, e eu fiz a melhor memória possível para dar ao cadáver. Como eu assumo que meu colega também terminou, podemos começar a Roberdiquela imediatamente." "Roberdiquela?" Ains perguntou. Sim, nós nomeamos o processo em homenagem ao primeiro tolo a ter sua mente alterada em Nazarick, uma grande honra. Não, um privilégio grande demais para um ladrão humilde como ele. Ter um processo que usamos nomeado em homenagem a um patife. No entanto, não, tem que cortar isso agora ou ele vai ficar fazendo discursos dramáticos e desconexos para mim o dia todo. Ains pensou consigo mesmo, grato por não poder suar, e interrompeu sua criação. "Entendi. Está tudo bem, vá em frente." E Roberdic Meidal, certifique-se de que ela esteja convencida de que tudo aconteceu com ela, e quando tudo estiver pronto, solte-a em uma missão de vingança contra esses agentes. Eles são muito mais problemáticos do que os antigos agentes de inteligência, mas um caçador dedicado e poderoso, isso pode cuidar disso. Dê a ela tudo o que ela precisa, garantiremos que ela seja absolutamente leal a nós em gratidão pelo nosso apoio. Ains respondeu: "Claro, pai, devo remover o cardeal Raymond. Afinal, ele está ciente das mortes deles por nossas mãos, e pode atrapalhar seus planos."
O ator de Pandora perguntou enquanto tirava a poeira que tinha começado a se acumular sobre ele da parede destruída. Droga, eu tinha esquecido disso. Ainz pensou, e sua mente correu freneticamente. Não, ele ainda pode ter utilidade. Deixe-o vivo, mas altere sua memória, e há de qualquer outra pessoa que possa se lembrar da verdade, sem pontas soltas. Será como você diz, pai, farei isso imediatamente. O ator de Pandora respondeu, e saiu pelo portal assim que ele se abriu.